novamente. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para escutar bem? Tá falhando a minha voz? Vocês podem me responder aí? Não, tá dando para escutar. Tá dando para escutar? Valeu, Thiago. Beleza, perfeito, né? A tela aqui tá dando para ver normalmente, né? Tranquilo. Então, galerinha, sejam todos bem-vindos aí. A gente praticamente finalizou o conteúdo, né? A próxima semana semana das avaliações, a próxima semana. Então, nessa semana, nós vamos trabalhar apenas com resoluções de exercícios. Então, eu separei alguns exercícios lá da página, deixa eu colocar aqui, lá da página 228 e 229, que são os exercícios aí de final de capítulo, que ele retoma basicamente tudo aquilo que a gente viu ao longo desse terceiro bimestre, no que se refere à nossa aplicação da NT2, beleza? Então, a gente vai começar a fazer esses exercícios, página 228 e 229. E aí, esse primeiro exercício, ele vai abordar o primeiro tópico que a gente viu, que fala de princípio multiplicativo, ou então princípio de contagem. Um desses dois nomes, tanto faz. Então, deixa eu anotar aqui, é a página, deixa eu colocar aqui, é a página 228 e 229. Essa daqui vai ser o objeto da nossa revisão. Beleza? Então, é um exercício aí da Universidade Estadual de Minas Gerais, e ele fala, ó, uma secretária possui 6 camisas, 4 saias e 3 pares de sapatos. O número de maneiras distintas com que a secretária poderá se arrumar usando uma camisa, uma saia e um sapato, né, e um par de sapato corresponde a... E aí tem as opções letra A, 13, letra B, 126, letra C, 72, letra D, 54. Esse exercício, né, é um exercício clássico quando se trata, no caso aí de vestir roupas, quantas combinações distintas, diferentes, né, a palavra distintas aqui, ó, ela quer dizer quantas maneiras diferentes essa secretária ela pode se vestir. Então, quando se trata, né, quantas combinações de lanches eu posso fazer, de quantos modos diferentes eu posso me vestir, de quantas maneiras distintas eu posso sentar, né, nas 38 cadeiras do ônibus, e por aí vai. Né? Então, esse é um clássico exercício de princípio multiplicativo, né? E aí, uma maneira da gente raciocinar, a gente pode fazer o seguinte, ó, ela pode usar, né, a camisa 1, a camisa 2, a camisa 3, a camisa 4, a camisa 5 e a camisa 6, né? Porque ela possui 6 camisas. E aí, ela tem 4 saias. E aí, eu vou escrever assim, ó. Ela tem, no caso aí, ó, a saia número 1, a saia número 2 e a saia número 3, né? Então, e a saia número 4, né? Ela tem 4 saias, beleza? E aqui eu vou montando a árvore de possibilidades, né? Então, eu monto a primeira coluna, a segunda coluna com a segunda roupa que ela vai vestir, né? Primeiro camisa, depois saia, e por último, os 3 pares de sapato. Então, eu vou colocar assim, né? Deixa eu ver aqui, saia já tem, né? Sapato. Eu vou colocar aqui, ó, 3 pares de sapato. Eu vou trocar a palavra sapato por tênis, né? A roupinha não vai ficar muito legal, né? Porque camisa, saia e tênis, não sei se combina, né? Se for secretária, saia social com tênis, não. Mas eu vou chamar, no lugar de sapato, eu vou colocar o nome tênis, porque já tem S de saia e S de sapato não vai combinar. Então, ela tem aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó. Ela tem o tênis, que é a primeira opção, e o tênis, que é a segunda opção, e o tênis, que é a terceira opção. Então, a gente pode montar assim. Então, veja bem, a gente sabendo a primeira possibilidade, no caso, a gente fazendo as possibilidades para esse primeiro carinha aqui, ó, para esse primeiro carinha, os outros vão seguir a mesma linha de raciocínio.
Então, por exemplo, se ela escolher a camisa número 1, né, a primeira camisa que ela tem, ela pode combinar essa camisa com o primeiro sapato, certo? Ou com a primeira saia e com o primeiro tênis. Então, ela vai ter aqui uma possibilidade, certo? Ela também pode combinar, no caso aqui, né, a primeira camisa, certo? Ela pode combinar a primeira camisa com a primeira saia e o segundo sapato. Ela pode fazer assim também. Então, ela pode vir aqui, ó, camisa número 1, saia número 1 e tênis número 2. Então, aqui eu posso dizer que é uma segunda possibilidade. Claro que isso daqui vai virar uma confusão resolvendo desse jeito. O desenho vai ficar muito esquisito, né? Porque eu vou puxar um monte de linha aqui. E ela também tem essa terceira possibilidade aqui, ó. Essa terceira possibilidade. Também ela pode vir aqui, ó. Camisa número 1, saia número 2 e, no caso aqui, ó, tênis número 1, formando uma quarta possibilidade. E aí a gente vai fazendo todas as possibilidades, que vai acabar uma tremenda confusão, certo? Mas isso daqui que eu estou mostrando para vocês, essa árvore de possibilidades, é apenas para a gente ter noção de como que eu posso fazer essas combinações. Mas a gente sabe que o princípio multiplicativo, né, para resolver essa questão, basta eu pegar as 6 camisas que ela pode vestir, multiplicar pelas 4 saias que ela tem, que eu vou multiplicar pelos 3 pares de sapato que ela tem. Então, o princípio multiplicativo, basta pegar todas as possibilidades que são diferentes e fazer a multiplicação. Então, ficaria 6 vezes 4, 24, vezes 3, 24 vezes 3, 48 mais 24, 72 possibilidades. Então, né, não fazendo desse jeito porque cai em um grau de complexidade muito grande, certo? A árvore de possibilidades fica muito complexa para resolver esses exercícios. Quando é 2 colunas, né, a primeira coluna aqui e a segunda coluna, dá para fazer desse jeito. Mas quando tem 3, 4 colunas, já fica complexo. Tem alguns aplicativos que ele monta a árvore de possibilidades bem bonitinha. Mas no nosso caso aqui, fazendo manual, eu faço elas todas bem feias, beleza? Então, aqui seria a opção C. Tranquilo? Galerinha, deu para compreender? Deu para entender essa questão? Alguém quer que eu volte nessa questão? Tá tranquilo? Posso continuar? E aí, me dá um feedback aí, vocês. Rafael, Sofia, Gabriel, Luiz Helena. E aí, Gabriela, Álvaro, deu para entender? Tranquilo? Posso prosseguir? E aí, galerinha, sim, tá tranquilo? A Grazi falou que tá tranquilo, beleza, o Álvaro também, o restante aí também, então... Tranquilo. Vou passar para a questão de número 2, né? Uma questão de número 2. Essa questão é uma questão do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, é uma questão de probabilidade, uma questão de probabilidade. Nessa questão, ele diz o seguinte, ó, José, Paulo e Antônio estão jogando dados não viciados, né? O que é dados não viciados? São dados que nós chamamos de dados honestos, né? Eles não têm nenhum peso em suas laterais, porque quando eles querem viciar um dado, ou seja, o que é viciar um dado? É fazer que ele repita sempre os mesmos resultados. Então, eles colocam, né, na parede dos dados, né, nessa parede desses dados, eles colocam um peso a mais. Como ele coloca um peso a mais, sempre esse dado, quando você joga, ele tem uma maior probabilidade de cair o lado que você colocou esse peso a mais. Tranquilo? Aí ele fala, ó, nos quais, em cada uma das 6 faces, há um número de 1 a 6, né? Então, todos nós sabemos que um dado é numerado de 1 a 6. Beleza? Então, temos aí 2 dados não viciados, José, Paulo e Antônio vai jogar esses dados, e esses dados são numerados de 1 a 6. Aí ele fala, ó, cada um deles jogará 2 dados simultaneamente. Então, eles vão pegar os 2 dados e jogar aí esses 2 dados. José acredita que, após jogar seus dados, os números das faces voltadas para cima
lhe darão soma igual a 7. Então, veja bem, o José vai jogar os dois dados e ele acredita que quando ele jogar esses dois dados, né, a soma do número que cair no primeiro dado mais a soma que cair no segundo dado vai ser igual a 7. José acredita nisso. João Paulo acredita que sua soma será igual a 4. Então, já o Paulo, ele acredita que quando jogar esse dado, certo? Quando jogar esse dado, somando, né, o resultado do primeiro dado mais o resultado do segundo dado, esse resultado vai ser igual a 4. E Antônio acredita que quando ele jogar o dado, né, ele vai somar o resultado do primeiro dado com o resultado do segundo dado, e esse resultado vai ser igual a 8. E aí o comando da questão diz, com essa escolha, quem tem a maior probabilidade de acertar suas respectivas somas é. E aí ele pergunta quem tem a maior chance, né, de cair o número 7, o número 4 ou então o número 8. E aí a letra A fala, Antônio, já que sua soma é a maior de todas as escolhidas. Vamos ver se Antônio tem razão. José e Antônio, já que há 6 possibilidades, tanto para a escolha de José quanto para a escolha de Antônio. E há apenas 4 possibilidades para a escolha de Paulo. Vamos ver se é essa a questão. Letra C, José e Antônio, já que há 3 possibilidades, tanto para a escolha de José, quanto para a escolha de Antônio, e há apenas 2 possibilidades para a escolha de Paulo. Aí ele fala José, já que há 6 possibilidades para formar sua soma, 5 possibilidades para formar a soma de Antônio, e apenas 3 possibilidades para formar a soma de Paulo. Vamos ver se é a letra D. E, por último, Paulo, já que sua soma é a menor de todas. Então, para resolver essa questão, eu vou afastar um pouco a tela aqui para o lado, certo? E vou fazer as possibilidades de cada um desses jogadores. Por exemplo, o José aqui, ó, ele acredita, certo, que a sua soma vai ser igual a 7. Então, olha só, se eu jogar um dado para cima, vocês concordam comigo, certo? Que pode cair no primeiro dado o número 4 e o número 3, né? Digamos assim, pode cair qualquer outros números. Mas para José ganhar, tem que cair o número 4 e o número 3. Então, o número 4 é o primeiro dado e o número 3 é o segundo dado. Quando eu somo 4 mais 3, dá igual a 7, José pode ganhar. Mas veja bem, também pode sair o número 5 e o número 2. Então, primeiro dado, número 5, segundo dado, número 2. Então, aqui também vai dar igual a 7, e é uma segunda possibilidade. O primeiro dado pode sair o maior número, que é o 6, mas também pode sair o número 1, formando 7 possibilidades. Então, todas essas opções, né, aqui, né, nessa primeira coluna, bem aqui é o primeiro dado, e na segunda coluna é o segundo dado. Mas também esses resultados podem acontecer de maneiras diferentes. Como assim de maneiras diferentes? Por exemplo, ó, o primeiro dado pode ser o número 3 e o segundo dado pode ser o número 4, formando outra possibilidade, porque quem saiu com o número 4 na primeira rodada foi o dado número 1. Então, na outra rodada, quem saiu, né, com o dado de número 4 foi o dado número 2. Então, aqui são jogadas diferentes, beleza? São jogadas diferentes. O mesmo fato acontece aqui, ó. O primeiro dado pode ser o número 2 e o segundo dado pode ser o número 5, que também dá igual a 7. E contrariando aí novamente, né? O primeiro dado pode ser o número 1 e o segundo dado pode ser o número 6, dando um resultado igual a 7. Então, eu consigo ver que José tem 6 possibilidades, beleza? Isso daqui são as 6 possibilidades de José. Agora eu tenho que fazer as possibilidades de Paulo. Vou até trocar aqui a cor da minha caneta, né?
o Paulo, diferente de José, ele acredita que sua soma vai ser igual ao número 4. Então, veja bem, para sair o número 4, somando dois dados, o primeiro tem que ser o número 2 e o segundo também tem que ser o número 2. Isso daí dá uma soma igual a 4. Mas também pode ser aqui, ó, o primeiro dado, o número 3, e o segundo dado, o número 1, também dando uma soma igual a 4. Também pode sair aqui, ó, né, no caso aqui, ó, eu posso inverter essa ordem, ó. O primeiro dado pode ser o número 1 e o segundo dado pode ser o número 3, dando uma soma igual a 4. Agora, olha só, eu não vou fazer o inverso aqui, ó, o primeiro dado 2 e o segundo 2 dando igual a 4, porque os dois dados saíram com a mesma numeração. Por esse motivo, não faz sentido eu fazer, né, o que eu fiz na questão anterior. Então, o Paulo, ele vai ter apenas 3 possibilidades. O Paulo vai ter apenas essas 3 possibilidades que eu vou anotar aqui, ó. O Paulo, apenas 3 possibilidades. 3 possibilidades. Escrever assim. O Paulo, apenas 3 possibilidades. Agora, falta só as possibilidades de Antônio. Então, eu vou ver aqui as possibilidades de Antônio. Já o Antônio, né? O Antônio é o seguinte, deixa eu ver aqui, Antônio. O Antônio, certo? Ele acredita que a sua soma vai ser igual a 8. Então, para a soma dar igual a 8, o primeiro dado tem que ser 4 e o segundo dado também tem que ser 4, totalizando igual a 8. Certo? Mas olha só, o primeiro dado pode ser o número 5 e o segundo dado o número 3, totalizando igual a 8, certo? O primeiro dado pode ser o número 6 também, e o segundo dado pode ser o número 2, totalizando igual a 8. Mas aí eu posso inverter essa lógica. Como assim inverter? Olha só, o primeiro dado agora vai ser o número 3 e o segundo vai ser o número 5, também dá igual a 8. Agora eu vou inverter esse daqui, ó. O primeiro dado pode ser o número 2 e o segundo pode ser o número 6, totalizando também igual a 8. Então, quando eu faço essa possibilidade, eu vou ter aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades, beleza? O Antônio tem 5 possibilidades. Então, eu tenho José 6, Paulo 3, e Antônio, número 5. E aí eu volto aqui, né, para o enunciado, né, e aí eu vou escrever bem aqui, ó, o primeiro 6, o segundo é quanto mesmo? 3 possibilidades, e o Antônio, por último, tem 5 possibilidades. Então, lendo o enunciado novamente, né, e aí eu já resolvi essa questão, eu consigo ver o seguinte, ó, José, já que há 6 possibilidades para a sua soma. Então, José aqui, ó, tem 6 possibilidades para a sua soma. E eu acho que eu colocando aqui dá para ver, ó, mais ou menos, né? Então, olha só, o José tem 6 possibilidades para a sua soma. O segundo lá, ó, 5 possibilidades para formar, né, a soma de Antônio. Antônio tem 5 possibilidades, que foi o de vermelho que eu fiz aqui, ó, 5 possibilidades. E, por último aí, né, 3 possibilidades para somar, né, a soma, né, os números de Paulo. Então, a resposta correta seria a letra D. Beleza? Essa questão é uma questão do Enem, certo? Então, com esse conhecimento que a gente tem aí de um conteúdo do 8º ano, a gente consegue já resolver questões do ensino médio, né? Que essas questões aí são nível de vestibular, certo? Bastando usar as linhas de raciocínio. E quem tem o costume de jogar com irmãos, com primos, amigos, jogo de tabuleiro, consegue aí também resolver esse exercício sem, né, ter estudado a parte de possibilidade de probabilidade. E agora eu gostaria de um feedback de vocês. Querem que eu repita a questão? Deu para entender? Volta nas possibilidades de Antônio, por favor. Volto sim, Sofia. Vamos voltar aqui nas possibilidades de Antônio. Vamos lá. Quais são as possibilidades de Antônio?
4 mais 4, 8. 5 mais 3 é 8. 6 mais 2 também é 8. 3 mais 5 é 8. E 2 mais 6 é 8. E aí, por que ficou 5 possibilidades e não 6? Porque eu não vou repetir aqui, ó, 4 mais 4 é igual a 8. Por quê? Porque já tem. Tanto faz o primeiro dado ser 4 quanto o segundo ser 4, isso não vai mudar nada. Por quê? Porque são números iguais. Então, eu risco essa possibilidade, ficando apenas essa daqui, com os dois dados saindo com o mesmo número. O mesmo fato aconteceu aqui, ó. Por que eu não coloquei aqui, ó, 2 mais 2 igual a 4, trocando os valores dos dados? Porque não importa esse resultado, porque já tem os dois dados saindo com a numeração 2. No de José também eu não repeti nenhum resultado igual. Eu só posso repetir quando os números são diferentes, que nem a gente começa a anotar aqui. Beleza? Deu para entender, Sofia? Tranquilo? Beleza? E o restante da turma? Deu para entender, turma, essa questão? Vocês podem me dar um feedback aí? Entendi, professor. Pode prosseguir. Beleza? Então, tudo certo? Beleza, então, massa. Vamos passar para a questão de número 3. E as questões são bastante contextualizadas dessa parte aqui do conteúdo. Vamos lá. Vamos lá, questão de número 3 da página 228. Ele diz o seguinte, ó, as tabelas a seguir mostram o tempo de escolaridade de candidatos a uma vaga de vendedor de uma empresa nos anos de 2013 e 2014. Então, nós temos aqui dois quadros. O primeiro quadro, ele mostra que, né, os candidatos e o tempo de escolaridade. Aqui na segunda tabela, né, muda apenas o ano, né, 2014, e os candidatos. E aí ele diz o seguinte, né, em 2013, qual foi o valor modal do tempo de escolaridade dos candidatos à vaga de vendedor nessa empresa? Qual foi esse valor em 2014? Então, olha só, nessa tabela tem aqui, ó, tempo de escolaridade dos candidatos em 2013. A primeira coluna, ela mostra tempo de escolaridade em anos. Então, olha só, 4 anos de escolaridade. Quem estudou durante 4 anos? Eu tenho 8 candidatos que estudou 4 anos. Aqui, ó, quem estudou 8 anos? Eu tenho apenas 4 candidatos que teve um grau de escolaridade de 8 anos, que estudou, frequentou um estabelecimento de educação por 8 anos, foi apenas 4 candidatos. Agora aqui, quem estudou durante 11 anos? Apenas 5 candidatos. Quem estudou durante 15 anos? Apenas 3 candidatos. Isso daqui para a tabela de 2013. Para a tabela de 2014, eu tenho aqui, ó, tempo de escolaridade. Quem estudou 4 anos foram 10 candidatos. Quem estudou 8 anos, 5 candidatos. Quem estudou 11 anos, 10 candidatos. Quem estudou 15 anos, 12 candidatos. E a pergunta é, em 2013, qual foi o valor modal do tempo de escolaridade dos candidatos à vaga de vendedor nessa empresa, em 2013 e em 2014? O que significa o valor modal, né? O que significa o valor modal? É aquele valor que mais se repete, é o valor que mais se repete. Então, se eu avaliar aqui em 2013, onde é que eu tenho uma maior quantidade de candidatos aqui em 2013? Seria, no caso aqui, ó, 8 candidatos. Então, aqui, como eu tenho 8 candidatos, então eu tenho 8 candidatos, né? E o valor modal é aquilo que mais se repete. Então, como eu tenho 8 candidatos, então esses 8 candidatos foi o valor que mais se repetiu. Foi o tempo de escolaridade que mais repetiu. E a moda, né, quando a gente pergunta qual é a moda daquela tabela, né, a moda é aquilo que mais se repete. Levando para o nosso dia a dia, também isso faz bastante sentido. Por exemplo, o que é que está na moda? Né, levando assim pelo lado de estilo. O que está na moda? Né,
Na época do frio, está na moda usar o casaco, sei lá, um moletom. Então, você vê uma grande quantidade de pessoas repetindo o moletom, né? Usando o moletom. A mesma ideia se aplica aqui, ó. Quais são os resultados que mais se repetem? Né? Então, como eu tenho 8, né, números de candidato e é maior do que todos os outros, então eu vou dizer que o valor modal, né, seria, no caso aqui, 4 anos de escolaridade. Então, ele pergunta o tempo de escolaridade que mais se repete, seria, no caso aqui, em 4 anos, né, para, no caso aí, 2013. E aí eu queria perguntar para vocês, alguém consegue me dizer qual é o valor modal em 2014? Alguém chutaria um resultado? Vocês apostariam em qual aqui desses aqui, ó? Qual é o que tem aí, o que mais se repete, no caso, em 2014? Alguém conseguiria me dizer? Alguém, por gentileza? Não? E aí, alguém se arrisca? Beleza, a gente pode fazer a mesma analogia, né? 10, a Sofia falou que é 10. Então, vamos ver aqui. Então, a gente tem que observar a maior quantidade aqui, né, de candidatos. Então, onde é que eu tenho o maior número de candidatos? Por exemplo, que estudou 4 anos, eu tenho apenas 10 candidatos. Que estudou 8 anos, apenas 5 candidatos. Que estudou 11 anos, apenas 10 candidatos, né? Que estudou 15 anos, 12 candidatos. Então, eu vou ter, dentro dessa tabela, né, um maior número de candidatos sendo o número 12. Então, como eu tenho uma maior repetição, sendo o número 12, então o tempo de escolaridade seria quem? 15 anos. Então, para 2014, o tempo de escolaridade modal seria aqui de 15 anos. Então, eu vou escrever 15 anos para 2014. Beleza? Tranquilo? Conseguiram compreender? Espero que sim. Então, na letra B, né, nós temos aí ainda 5 minutos de aula, dá para fazer aqui essa letra B. Não sei se vai dar para terminar a questão, mas a gente tenta aqui. Ele diz o seguinte, ó, considere M1, a média em anos do tempo de escolaridade entre os candidatos de 2013, e M2, a média em anos do tempo de escolaridade entre os candidatos de 2014. Calcule. Ele quer que eu calcule a média, no caso aí do tempo de escolaridade, no caso em 2013 e depois em 2014. Agora, essa questão ela tem uma grande pegadinha, né? Por que ela tem isso daí? Porque, veja bem, a gente vai querer somar o tempo de escolaridade e dividir por 1, 2, 3, 4. Então, a gente faria, né? 4 mais 8 mais 11 mais 15 e dividiria aqui por 4 para calcular a média, dando uma média de 9,5. Mas isso daqui estaria errado por quê? Por que isso estaria errado? Porque o tempo de escolaridade 4 é apenas para um candidato. Eu tenho quantos candidatos que estudou 4 anos? Eu tenho 8 candidatos. Então, para calcular essa média de maneira correta, eu teria que fazer o seguinte, ó. Eu teria que pegar o número 4 e multiplicar pelo número de candidatos, que é igual a 8. Somar, né, pelo número 8, que é o tempo de escolaridade, e multiplicar pela quantidade de candidatos que estudou 8 anos, que foi 4 candidatos. Mais, agora aqui, ó, 11 anos de escolaridade e multiplicar por 5 candidatos que estudaram 5 anos, mais 15 anos de escolaridade multiplicado pelo número de candidatos que estudou 15 anos, que seria 3. Tudo isso eu vou dividir
pelo número de candidatos. Então, eu tenho que dividir aqui pelo número de candidatos. Veja bem, 8 mais 4 é 12, com mais 5, 17, com mais 3, 20. Então, eu dividiria esse resultado aqui por 20. E aí, eu faria essas contas todas aqui, né? Eu teria que fazer todas essas contas, e como nós estamos sem tempo, eu vou colocar apenas a resposta aqui, ó, 8,2. E aí, o restante dessa questão aqui, eu vou voltar a fazer esse cálculo, certo? Na próxima aula, porque amanhã, né? Amanhã nós temos aula novamente. Amanhã eu começo a resolver a partir da letra B. Ok, oitavo ano? Tranquilo assim? Para a gente começar a linha de raciocínio e conseguir terminar. Como a aula está chegando ao fim, eu não vou conseguir terminar. Beleza, a gente resolve amanhã a partir aí do exercício número 3. É número 3? Isso, número 3. Tranquilo? Todo mundo comigo nessa aula de hoje? Deu para... vão sair da aula com mais conhecimento do que entraram? Espero que sim. Beleza? Então, eu vou só parar aqui a gravação